Muito bem, queridos irmãos, a pergunta desta manhã é de Jorge Guedes, que nos pergunta o seguinte: o que está faltando para que o reino de Deus seja implantado na terra? Ora, vede, esta é uma pergunta de fato relevante, visto tratar-se de coisas eternas. Uma pergunta que está focando o reino de Deus, ou a vinda, manifestação e implantação deste reino na terra, e uma pergunta que não tem nenhuma relação com o evangelho pragmático, caído, maligno desta era, que é aquele evangelho imediatista, próprio da religião deste século, da religião decaída, que só visa mesmo as coisas materiais. O Jorge Guedes nos pergunta o que está faltando para que o reino de Deus seja definitivamente implantado aqui na terra. Por isso eu quero falar a respeito dessa questão em 3 momentos. Primeiro falando sobre a certeza da implantação desse reino, e então sobre o tempo da implantação desse reino, e por fim sobre a longanimidade de Deus, que aguarda uma reação positiva de cada um de nós em relação a este reino. Tratando-se da questão da segurança ou da certeza de que esse reino será implantado, nós temos o texto de Hebreus 12, versículos 26 a 28, que nos fala sobre essa questão, dizendo: aquele cuja voz abalou então a terra, agora porém ele promete, dizendo: ainda uma vez por todas farei abalar não só a terra, mas também o céu. Ora, esta palavra, ainda uma vez por todas, significa a remoção dessas coisas abaladas, como também tinham sido feitas, para que as coisas que não são abaladas permaneçam. É uma promessa de que Deus vai aniquilar, Ele vai banir totalmente este reino humano, este reino terreno, porque são coisas abaladas. E Deus então vai banir definitivamente essas coisas para que Ele possa implantar o seu reino, como diz o versículo 28, um reino inabalável, um reino de coisas inabaláveis, um reino que jamais será passado a um outro povo e, portanto, um reino eterno. Isso também é confirmado pela visão do profeta João na ilha de Patmos, no capítulo 11 de Apocalipse, versículo 15, quando ele diz: o 7º anjo tocou a trombeta e houve no céu grandes vozes dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Eis aqui uma grande certeza e uma grande prova, porque João, o profeta de Patmos, ele viu por antecipação o momento em que o reino deste mundo se torna o reino de Deus, e então Deus assume total controle, governo absoluto, e a sua autoridade então será implantada. O reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Agora, referindo-nos então à questão do tempo em que esse reino será implantado, não podemos deixar de falar de Daniel capítulo 2, porque neste capítulo da Bíblia, Deus nos fala por meio de uma profecia, através do sonho de Nabucodonosor e da visão de Daniel, de que 4 reinos terrenos sucederiam um ao outro. Primeiro Babilônia, e então Média-Pérsia, depois Grécia e por fim o Império Romano. Ao cabo, diz a Bíblia, desses 4 reinos, o reino de Deus seria por fim implantado. Pergunto, pois, o reino de Babilônia se passou? O reino da Média-Pérsia se passou? E o da Grécia? E então o romano? Ora, se esses 4 reinos se passaram, ou pelo menos esse Império Romano, ele subsiste ainda até os dias de hoje, pois o espírito de Roma, prevalecente na religião e na política e na jurisdição, ainda permeia todo o mundo, então estamos vivendo os últimos momentos da história, visto estarmos no último reino previsto pela profecia da Escritura Sagrada. O próximo passo então é que, com a restauração desse Império Romano, na pessoa do Anticristo, o último César surgir, de acordo com a profecia de Apocalipse 17, então o Senhor virá, como é dito na profecia, como uma grande pedra que vai destruir cabalmente os reinos deste mundo, e essa pedra que é Cristo vai encher essa terra com a sua presença, e então o Senhor reinará para todo sempre, pelos séculos dos séculos, e esse reino será então um reino eterno. Mas o que nós não podemos é pender para os extremos.
ou ter uma visão totalmente como aqueles que andaram marcando a vinda de Cristo, ou então andarmos totalmente relaxados e alheios à vida do reino. Com respeito a essa questão de marcar data com precisão e falar que Jesus voltará este mês, ou aquele ano, ou aquele dia, isso não nos é permitido, porque em Atos capítulo 1, versículos 6 e 7, quando Jesus foi interrogado a respeito do tempo em que o reino se manifestaria, Jesus disse que não caberia ou não compete a nós saber de tempos e épocas que o Pai reservou para sua exclusiva autoridade. Mas também não podemos andar relaxados, despreocupados, porque Jesus, ao falar dos sinais dos tempos, apontou então vários acontecimentos que seriam crescentes na história, e hoje nós vemos isso acontecer, pai contra filho, filho contra pai, irmão contra irmão, nação contra nação, guerra, fome, terremotos e tsunamis e tantas coisas que aconteceriam e está acontecendo nos nossos dias. Jesus disse: quando virdes essas coisas acontecerem, erguei as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Mas a grande questão é, o que falta para que este reino seja então definitivamente implantado sobre a terra? Há um texto, e esse texto é um texto principal que responde a essa questão, que é 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9, que nos diz, leia aí, meu irmão Jorge e todos vocês que nos acompanham nesta manhã: não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Este não é um texto falando que o Senhor aguarda o arrependimento de toda a humanidade, dos incrédulos, mas diz: não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco. Ou seja, esse convosco é o público-alvo que Pedro, ou a quem Pedro escreve essa carta, e portanto é um falar aos cristãos. Deus aguarda com longanimidade a sua igreja ao arrependimento. Deus aguarda que a sua igreja se arrependa de lançar raízes neste mundo, até mesmo porque a igreja deste século, a igreja do século 21, é uma igreja materialista, uma igreja voltada para as coisas terrenas e materiais deste mundo. E a grande prova não sou eu, não é o meu falar. A grande prova é o próprio sistema religioso, que está configurado em campanhas sucessivas e em campanhas ininterruptas, uma após a outra, todas projetadas para propagar um Deus que não é o Deus verdadeiro, mas que chama-se Mamon, para então abençoar as pessoas com riquezas de caráter material. E isso só serve mesmo para que as pessoas a cada dia tornam-se ainda mais terrenas e muito mais distante daquilo que é celestial. O Senhor aguarda o arrependimento do seu povo, um povo que se desprenda, um povo que se desfaça, um povo que já não vive mais para si mesmo, nem para as suas ambições, nem para as suas próprias vontades, nem para os seus próprios sonhos, nem para as suas próprias ambições, mas um povo que viva para Deus, que viva para o propósito de Deus, que compreenda a vontade de Deus e que então busca em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Todos estes que assim procedem são chamados biblicamente de cristãos vencedores. Apocalipse capítulos 2 e 3, se vocês lerem as 7 cartas, no final de cada uma delas tem um convite. É dito: ao vencedor. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor será dado uma recompensa. O Senhor convida que a cada um de nós a sermos cristãos vencedores, vencermos este século, vencermos a degradação, vencermos o mundo, vencermos o diabo, vencermos o ego, vencermos a carne, vencermos Mamon, vencermos as riquezas, vencermos todas as coisas que mantêm os cristãos ainda tão rudimentares aqui nas coisas e conceitos deste mundo tenebroso. Os cristãos vencedores serão, por fim, o filho varão ou as primícias que serão arrebatados vivos para a glória do nome do Senhor, para o desfrute do seu Senhor. Os demais cristãos verdadeiros que não vencerem ficarão aqui na terra durante o período de grande tribulação, situação ou contexto no qual o Senhor vai destruir Babilônia, vai aniquilar com esse sistema babilônico arranjado em forma de religião, de modo que os verdadeiros não terão
alternativa se não buscarem definitivamente o Senhor. Que Deus vos abençoe.